E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Gente, vamos resolver uma questão da UFT, Universidade Federal de Tocantins, que foi uma questão que caiu no vestibular do ano passado, né? Que é uma questão envolvendo aí princípio de Pascal, tá? Princípio de Pascal. Professor, onde é que eu estudo o princípio de Pascal? Lá em hidrostática. Em hidrostática você estuda lá o princípio de Pascal. Então essa questão aqui vai falar do elevador hidráulico, que é o clássico aí das questões que envolvem princípio de Pascal, ok? Então, gente, a questão fala o seguinte, ó. Um mecânico utiliza um elevador hidráulico para levantar um automóvel. Sabe aqueles elevador que tem em oficina, que você coloca o carro, aí o mecânico fica lá empurrando uma manivela para baixo e o carro vai subindo, né? Um elevador hidráulico ali. Então ele fala assim, ó, no elevador o veículo se encontra sob pistão de maior área, aí ele chama essa maior área de azão, e para ser elevado o mecânico exerce uma força, ó, uma força Fzinho, F minúsculo, no pistão de menor área, Azinho. Ok? A relação entre as forças nos dois pistões pode ser observada na figura que segue. Então, gente, ó, não sei se vocês vão ver aqui, né? Parece que o gráfico ficou um pouco pequenininho, mas esse gráfico aqui está mostrando a relação que existe entre a força exercida no pistão de menor área e a força exercida no pistão de maior área. Ok? Então, aqui é um gráfico que relaciona a força na menor área com a força na maior área, estão vendo? Ó, Fzinho é a força que eu exerço na menor área do elevador. Fzão é a força que eu exerço na maior área do elevador, certo? Considere que o elevador obedece ao princípio de Pascal e que F representa a força no pistão de maior área. O valor correto para a razão, então ele quer uma razão, ó. O valor correto para a razão, azão sobre azinho, entre as áreas do pistão do elevador hidráulico será D. Então, pessoal, olha só. O que eu vou fazer aqui primeiro, tá? Eu vou desenhar o elevador hidráulico, tá? Eu vou desenhar o elevador hidráulico, onde no elevador hidráulico eu vou ter uma área menor e eu vou ter uma área maior. Normalmente, pessoal, essas áreas, elas são circulares, né? Isso é como se fossem dois cilindros de diâmetros diferentes interligados pela mesma base, certo? Aí o que acontece, né? Eu coloco o carro aonde? Ó? O carrinho ele fica aqui, ó, certo? O carrinho ele vai ficar aqui na maior área, que ele chama de azão, e aqui nesse lado de cá é a menor área, o azinho. Aí o que acontece, né? O mecânico vem aqui, aplica uma força bem pequenininha, uma força F, e do outro lado, essa força sai grandona. Ok? Bom, por que a força aumenta? Ora, a força é proporcional com a área, entendeu? A força é proporcional com a área. Quanto maior for a área, maior é a força. Então, por exemplo, se eu digo que dessa área para essa daqui, ó, se as áreas ficaram 200 vezes maior, se houve um aumento de 200 vezes, se a área 2, né, a área grandona, ficou 200 vezes maior que a área pequena, então significa que essa força que sai do outro lado será também 200 vezes maior que a força que foi aplicada na área 1, entendeu? A força é proporcional com a área. Se as áreas triplicam, a força triplica. Se a área fica 100 vezes maior, a força fica 100 vezes maior também. Então, eu tenho um aumento de força, tá? O elevador hidráulico ele faz o quê? Ele multiplica a força. Porém, a pressão que é exercida desse lado de cá, é a mesma que eu vou ter do outro lado, certo? A pressão que eu exerço na área menor é a mesma que eu terei na área maior. É o que diz o princípio de Pascal. Toda vez que eu aplico a pressão, faço uma pressão em determinado ponto de um fluido em equilíbrio,
essa pressão se distribui para todos os pontos desse fluido, tá? É como se aqui, ó, dentro do elevador hidráulico tivesse cheio de óleo. Então, a pressão se distribui para todos os pontos no interior do elevador, certo? Se eu faço uma pressão na areazinha aqui, ó, esse acréscimo de pressão vai se distribuir para todos os pontos do fluido até o outro lado. Então, eu não tenho um aumento de pressão, tá? Eu não tenho um aumento de pressão. Eu tenho um aumento de quê, pessoal? Eu tenho um aumento de força. Então, de acordo com o princípio de Pascal, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a pressão que é exercida na área 1, né? Vamos chamar isso aqui de área 1, certo? A pressão que é exercida na área 1 é igual à pressão que eu tenho na área 2. Mas você aprendeu que pressão é força sobre área. Então, lá na área 1 vai ser F1, aí eu vou chamar isso aqui de F1, ó. F1 sobre área 1, que é a areazinha pequena, igual a F2 sobre A2, certo? Eu vou chamar isso aqui simplesmente, tá, pessoal, de Azinho. Eu vou chamar isso aqui simplesmente de Azinho. Deixa eu voltar aqui. Ó, Azinho e Azão, né? Aí aqui, ó, F grande, né? F grande dividido pela área grandona, certo? Deixa eu só tirar esse negócio aqui que eu... Deixa eu diminuir o tamanho aqui da minha borracha. Só vou apagar isso aqui para ficar do jeito que está o livro lá. Isso aqui é Fzinho, ó, certo? Aqui é Fzinho sobre Azinho igual a Fzão sobre Azão. Muito bem. Agora, ó, o que acontece? Presta atenção aqui, gente. Ó, tem que olhar para o gráfico, tá? Tem que olhar para o gráfico. Vejam o seguinte, ó, o que está acontecendo. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse valor aqui, ó. Ok? Quando essa força, que é a força que está sendo aplicada na área menor, quando essa força é de 40, ó, porque aqui é 10 elevado a 1, tá? Então, quando essa força aplicada na área menor é de 40 newtons, a força aplicada na área maior é 4.000, ó. É 4 vezes 10 elevado a 3, ó. Aqui é 10 elevado a 3. Aqui embaixo é 10 elevado a 1. Então, quando a força aplicada na área menor é 40, a força aplicada na área maior, quando a força aplicada na área menor é 40 newtons, a força aplicada na área maior é 4.000. Ou seja, a força ficou o quê? 1.000 vezes maior. Então, se as forças ficaram 1.000 vezes maior, as áreas também ficam 1.000 vezes maior. Da área menor para a área maior, eu tenho 1.000 vezes um aumento de área, certo? Ó, se eu pegar, digamos, quando a força é 60 newtons, ó, quando a força na área menor é 60 newtons, certo? Aqui, ó, é porque aqui não dá para ver, mas aqui vai ser 6.000, estão vendo? Ó? Quando a força aqui é 60 newtons, aqui vai ser 6.000. Quando a força é 80 newtons na área menor, a força na área maior é 8.000 newtons. Então a gente tem o que? A gente tem um aumento de força. A força da área maior, ó, a força na área maior, que é o Fzão, é 100 vezes a força que está sendo aplicada na área menor. Então, gente, se a força na área maior é 100 vezes é 100 vezes a força aplicada na área menor, então a área maior também se torna 100 vezes maior em relação à área menor. Certo? Ok? Entendeu? Então, gente, ó, como a questão quer uma relação entre Azão e Azinho, né? Ó, Azão e Azinho, o que acontece? Esse Azão vem para cá, esse Azão vem para cá, esse Fzinho vem para cá, muda de posição, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Aqui vai ficar Azão sobre Azinho é igual a Fzão sobre Fzinho. Só que a gente acabou de ver o seguinte. Ih, vai descarregar. Gente, só que a gente acabou de ver o seguinte, ó. Ó, esse Fzão é 100 vezes Fzinho dividido por Fzinho. Corta esse Fzinho.
Eu ajeitei esse Fzinho aqui, ó. Corta esse Fzinho com esse Fzinho. A razão, Azinho é igual a 100. Certo? A razão, Azão sobre Azinho é igual a 100, né? Como a gente já tinha chegado aqui, ó. Não precisava nem ter feito essa continha que eu fiz aí embaixo, né? Ó, só chegar nessa ideia aqui. Azão sobre Azinho é igual a 100. Ok? É igual a 100. É só você analisar as forças. Se as forças ficaram da área menor para a área maior, a força ficou 100 vezes maior, então da área menor para a área maior também houve um aumento aí de 100 vezes mais. Certo? Então, gente, letra A é a resposta aí da questão da UFT ano passado, 2020. Valeu, galerinha. Se gostou da aula, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, divulgue o canal do professor aqui para o seu colega e fique atento às próximas questões. Aquele abraço!